Beleza, bora começar então. Bom dia a todos. Meu nome é Wellington Lima da Silva, sou bolsista do PET Física, sou aluno indo para o segundo período de licenciatura em Física e sou orientado pelo professor Dr. Wanderley Vitorino da Silva Filho, do Departamento de Física. Então, o tema do meu trabalho é Revisão de Literatura com foco em História e Filosofia da Ciência, a contribuição do Caderno Brasileiro de Ensino de Física entre 2010 e 2020. E, para justificar o meu trabalho, o que eu tenho que falar? A abordagem simplificada do ensino de física, que ainda continua sendo aquele velho formalismo matemático, de memorização, de leis, equações e aplicações em problemas. Isso é um atenuante outro. E que, para atenuar esse problema, para melhorar um pouco essa problemática, vem a história e a filosofia da ciência com uma abordagem metodológica. Então, ela pode atenuar esse problema. E outra. E como a gente faz isso? Pesquisando em publicações em periódicos, em eventos, e foi o que eu fiz. E o periódico escolhido foi o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, da Universidade Federal de Santa Catarina. E o período analisado foi de 2010 a 2020. Os objetivos desse trabalho foram analisar a contribuição da HFC em sala de aula. Por que em sala de aula? Há vários trabalhos que falam de sugestões e propostas para o ensino, mas alguns falam dos resultados em sala de aula. Então, nós vamos analisar esses resultados, a contribuição do HFC em sala de aula. E, como objetivos específicos, fazer um levantamento desses trabalhos que possa auxiliar o professor ou o interessado em HFC em suas aulas, analisar os métodos, materiais e os autores que foram utilizados nos estudos, e verificar a eficácia e a atualização dessa abordagem em sala de aula. Então, esse é um dos pontos. E, partindo do pressuposto que talvez muitos desconheçam essa área, como eu desconhecia também, Isaac Rabi fala desde sempre que o ensino de física tem que ser humanizado, porque tem que ter aquela construção, você ver como a ciência é a construção humana. A ciência não é feita por robôs, não é feita de forma linear. São construções, depende de épocas, condições, tecnologia, então tem vários fatores que, então, talvez a história da filosofia vem mostrar que a construção da ciência é feita por nós, seres humanos, e qualquer um pode construir ciência. E a minha motivação foi, que eu disse anteriormente, eu desconheci essa área, conheci como meu orientador, o professor Wanderley, e eu achei uma área totalmente que abre a nossa mente. Porque o que ela faz? Ela mostra como aqueles conhecimentos, como aquelas equações, aquelas teorias fazem sentido, porque a gente só decora. A gente decora e aplica em problemas, a gente não sabe de onde veio, quais foram as situações que o cientista, que o pesquisador teve para desenvolver tudo aquilo. Além dos que já construíram anteriormente, sempre é uma atualização. Conceito. História e filosofia da ciência não tem um conceito estabelecido. Muitos estudiosos agregam que são fatores que explicam a construção da ciência, mas aqui nós vamos falar como uma abordagem metodológica, além de ser uma disciplina, como tem na UFAM, essa disciplina de História e Filosofia da Ciência, no curso de Ciências Naturais. Aspectos positivos da HFC no ensino de Física. Ela promove melhor compreensão e concepções dos métodos científicos, mostra como a ciência, como uma herança cultural, mostra a construção desse processo de conhecimento científico, além de desenvolver a criticidade no aluno e neutralizar os dogmas da ciência comuns de achar que a ciência é apenas feita por gênios. Qualquer um de nós pode fazer ciência. E tem seus aspectos negativos. O mau uso da HFC pode acarretar em tornar a física muito relativa e confusa na visão do aluno. Além de a não verdade científica, você pegar fatos isolados, situações isoladas, e não mostrar o que realmente aconteceu. Além da minha história, né? Você conta uma história, mas não conta toda. Então, isso é um pouco confuso na mente do aluno. As aplicações em sala de aula podem fazer em discussões, em jogos, na própria aula, fazendo reflexões sobre fontes históricas, sobre fontes primárias, secundárias e terciárias, que eu vou explicar daqui a pouco. E o periódico escolhido foi o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que é um dos periódicos mais tradicionais na área de ensino de física, que é voltado para a de licenciatura, de física, pós-graduação em ensino de ciências
e para pesquisadores na área de ensino, que é desde 1984 e atualmente está dividido em seções, e tem a seção de História e Filosofia da Ciência. E conteúdo de idiomas em português e espanhol. Bacana. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a seguinte. Figueiredo diz que a revisão de literatura é muito importante, porque evidencia a evolução de determinado assunto em determinado período de tempo, tendo em duas funções, que é a função histórica, ver como foi construído e como foi evoluindo, e a função de atualização, que como os métodos foram atualizados de uma época para cá. E como foi feito? Vamos na HFC, lá no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, busquei pela categoria História e Filosofia da Ciência. Extraí alguns artigos, bacana. Mas não era o suficiente. O que eu fiz? Busquei em demais categorias, como por palavras-chave, por assuntos, pelas temáticas, e, enfim, pegando trabalhos que já foram similares. Tem muitos trabalhos no corpo do artigo que diz que, só que elas não exatamente é parecido com o meu, assim, igual. Eles pegam, assim, o assunto de física moderna em periódicos de ensino. Aí pega, tipo assim, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física e outros periódicos. É tipo assim, física moderna, ótica, termologia e assim por diante. Aqui temos alguns dados coletados. Depois de toda essa metodologia utilizada, nós pegamos de 2010 a 2020, nós tivemos 91 artigos, estamos aqui na segunda coluna, aqui, que falam de História e Filosofia da Ciência. Mas desses 91 artigos, apenas 13 falam de aplicações em sala de aula. Estamos aqui na terceira coluna, aqui tem o ano e o volume. E equivale a 85,71% que fala de História e Filosofia, propostas didáticas, teoria, e apenas 14,29% que fala de aplicação em sala de aula. É um número um pouco preocupante. E aqui pegamos uma tabela, em que tem alguns dados gerais que tem, ó, na primeira coluna, um ano e volume, indicador, que eu utilizo no corpo do texto, o título do artigo, os autores e onde se encontra a categoria, o número da revista e a temática. Nós temos aqui os 5 primeiros artigos e o resto dos artigos. Aí tem as suas temáticas até o ano de 2020. Bacana. E pegando nessas categorias, a partir do ano de 2010, 2011, minto, o Caderno Brasileiro de Física começou a ter categorias. Então, só eram artigos vindos todos juntos. Aí, nós temos 5 artigos em História, Filosofia e Ciência, atualizando 38,46%, mais 5 artigos em relatos e propostas de experiência didática. Ou seja, nós não vimos apenas a categoria de História, Filosofia e Ciência, porque a temática encontra-se em outras categorias, como informação inicial quantidade de professor de física, pesquisa em ensino de física, e na categoria artigos, que foi um artigo encontrado no ano de 2010. E lembrando que a abordagem de História, Filosofia e Ciência, ela está nos documentos de ensino, como na antiga PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, e como está agora na atual BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Aqui nós temos as temáticas que encontramos nesses 13 artigos. A maioria dos artigos fala de história da física, em geral, do experimento que foi descoberto por um cientista. Alguns de física moderna, eletromagnetismo, cosmologia, acústica e astronomia, seguindo todas as porcentagens que vocês podem ver aí no gráfico. Temos mais outros dados, que são vários dados. Temos as publicações dos autores por estado, o público-alvo e o nível de ensino para qual essas pesquisas, esses projetos foram aplicados, a participação dos alunos envolvidos e o espaço físico da onde foram realizados todos esses projetos, esses trabalhos. Vemos aqui que alguns foram voluntários, alguns foram obrigatórios, formados em salas de aula formal, na maioria das vezes, alguns no laboratório, usando teatro. Uma, que é o A6, que vocês estão vendo aqui, foi um curso à distância para formação de professores. Então, foi totalmente fora do padrão que dos outros trabalhos viram. E temos um dado interessante que eu achei, que não tinha publicações do Centro-Oeste e nem do Norte. E você pode perceber que tem publicações de estados totalmente diferentes. Então, os pesquisadores dessa área geralmente trabalham juntos.
Então, você pode ver aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Então, é um público bem restrito, digamos assim, que está crescendo agora. Os níveis. A maioria dos artigos foram voltados para o ensino médio. A outra parte para o ensino superior e uma para a formação de professores, que era um curso à distância, para formação, à distância para professores formados de física. Bacana. Aqui temos alguns artigos, são resultados de pesquisa de pós-graduação. E nesse três nós podemos identificar três. O artigo A5, o artigo A7 e o A13. O artigo A5 e A7 são dissertações de mestrado da mesma instituição, só que de programas diferentes. Do Cefet do Rio de Janeiro, e o A13, que é o último artigo, que é o de 2020, é de uma tese de doutorado da Estadual de Londrina. Então, então essas fontes são interessantes de nós sabermos, porque elas tratam detalhadamente como foi o processo e a aplicação da HFC na sala de aula, porque são artigos que têm riqueza de detalhes. E o artigo A7 não teve referência no artigo. Ele citou que era uma dissertação de mestrado, mas não tinha referência no artigo em si. Além dos grupos de pesquisa, nós podemos descartar que muitos grupos de pesquisa existem e realizam trabalho. E no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, nós temos esses 4 que foram citados. Apenas o primeiro, do artigo do teatro, ele não tem ligação com uma universidade. Nós podemos ver que os outros artigos têm, com a Estadual da Paraíba, com a USP, com a Estadual de Londrina. Então, daqui o nome dos grupos de pesquisa, Tecne, que por mais que não tenha ligação, tem muito material publicado na área dessa interdisciplinaridade de física e teatro. Vocês precisam ver isso. Alguns métodos utilizados. Nessa tabela a gente tem o que ele está. A teoria da aprendizagem na terceira coluna, os objetivos, os materiais e os métodos usados em cada trabalho. Aqui utiliza do teatro, aí eles usam diagnóstico, textos. Aqui o segundo trabalho, tem livros paradidáticos, a entrevista semi-estruturada, temos o terceiro trabalho, que usa. Esse terceiro trabalho é interessante porque ele já é um projeto internacional. Então, eles aplicaram esse projeto e tiveram contato com outras escolas que utilizaram o mesmo projeto. Então, eles ficaram trocando informações. E isso é muito interessante, que tinha textos em espanhol. Isso é bem interessante. Tem traduções de texto, e-mail. Criaram a sala de aula virtual. O A5, fontes primárias e secundárias. Eu vou dizer o que são fontes primárias, secundárias e terciárias na história da ciência. Fontes primárias são as obras originais dos cientistas e das instituições. Ou seja, o Principia, são obras dos livros do Isaac Newton. Fontes secundárias são os trabalhos de historiadores da ciência. São trabalhos desses historiadores acima desses cientistas, dessas instituições. E as fontes terciárias são os bancos de dados, os repositórios, os arquivos, que, no caso, são os artigos. Esses são fontes terciárias na área de história e filosofia da ciência. Aqui temos o artigo A5, a produção de reuniões, texto baseado em fontes primárias e secundárias, os objetivos. Aqui, nós podemos pensar nesse começo, eles não citam ainda qual foi a teoria da aprendizagem que eles se basearam nos seus estudos. Eu não encontrei no artigo. Aqui o A6, eles utilizam muitas plataformas, porque, tipo assim, a HFC, ela não é exatamente, ela vem para ter esse problema do formalismo matemático, do ensino, mas não é digamos, é o principal, porque eu sempre dependo. Eu fui alfabetizado, eu aprendi nesse formalismo matemático. Então, não vou dizer que isso é errado, mas tem que ser mudado, tem que atrair mais a atenção dos alunos. Então, ela vem com a de atrair junto com a experimentação, junto com a CTS, a interdisciplinaridade, a leitura de outros textos, e isso é interessante. Esse conjunto, essa unificação de metodologias para gerar um processo de ensino-aprendizagem eficaz. Aqui é a continuação do A6, aí tem o A7, tem links do YouTube, tem a produção textual dos alunos, produção de histórias em quadrinho, avaliações. Temos o A8,
Ó, transcrições, ó, questionário CDHFC, tem todo o método material que vocês podem consultar aqui do A9, e tem problematizações de problemas em sala de aula, de argumentações do que eles já conhecem. Então, não é necessariamente, vou aplicar ali numa sala de aula e acabou. Não é isso. O A10, eu achei muito interessante esse trabalho, porque ele pegou uma oposição entre Einstein e Friedman. Então, eles fizeram um jogo didático, no qual os alunos participavam de uma órgão de fomento de pesquisa, e eles discutiam quem estava ao lado de Einstein e quem estava ao lado de Friedman, e fazia esse embate. Eu achei bem interessante os resultados desse artigo do A10. Aqui está o A11. Vocês podem ver aqui o material objetivo, o A12, o A13. O A13, que foi o que eu falei que era uma tese de doutorado, que foi aplicado num curso de licenciatura de física, para quem já tinha feito a disciplina de física moderna e estava querendo aprender a respeito de física de partículas, que é a parte da teoria eletrofraca. E se vocês prestarem atenção, na 12 e a 10, ele cita a teoria da periodicidade significativa, de David Ausubel. São um dos únicos artigos que citam que tem alguma teoria da periodicidade por detrás dessa aplicação. Por quê? Podemos tirar dessa última tabela 6, que os objetivos geralmente serão o mesmo, serão alcançados. É a compreensão do método científico daquele conteúdo por abordagens histórico-filosóficas e promover crítica, porque todos os alunos tiveram opiniões e nessas opiniões eles se colocaram no lugar do cientista daquela época, com todo aquele panorama histórico, político, econômico, com as limitações tecnológicas que não são diferentes da nossa. Materiais didáticos foram réplicas de equipamentos históricos, que foram produtos de pesquisa que usaram réplicas, equipamentos certificados, como simuladores computacionais, animações digitais, livros e artigos, fontes primárias e secundárias. Então, nós podemos tirar isso desse artigo. E os métodos, a interdisciplinaridade, no caso do artigo de física e teatro, a questionários pré e pós-testes, e teve um atenuante que eu achei num artigo que ainda há o preconceito do professor de física, porque não conhece essa disciplina, essa abordagem, na verdade, porque teve uma abordagem numa escola, aqui no Instituto Federal, que o professor disse que eu não vou me submeter a isso porque eu não vou transformar minha aula de física em aula de história. E era uma atividade voluntária, e os alunos que participaram da atividade voluntária tiveram maior rendimento e maior interesse nas aulas de física depois. No qual era esse professor que trabalhava aquele velho formalismo matemático, o jeito tradicional de ensino de física, memoriza e aplica, né, no problema. Os resultados dos autores. Dos 13 artigos, e resultados são segundo os autores. 11 demonstram resultados relativamente positivos. Vamos citar 2. O A1, que é a parte do teatro, como ferramenta, ele vê a compreensão de conceitos e aspectos da produção científica. Então, eles se colocaram para construir aquela construção científica no tempo deles, como se estivesse naquele tempo. E o A13, como já era uma turma já mais avançada, ele enriqueceu os subsunsores. O que são os subsunsores? O conhecimento científico que eu já tenho, que vai atualizando cada vez que eu mais leio, cada vez que eu mais me aprofundo em determinado assunto. Além do vocabulário científico, e a parte de recurso, porque eu te dou simulação computacional, eu te dou texto primário, e eu achei muito interessante isso. Negativos, não foram encontrados resultados considerados negativos, isso segundo os autores. Indiferentes, diferente do artigo A6. Era um estudo de caso do experiente Foucault, que só apenas analisaram um dado de um participante. Era um trabalho bem interessante, porque era um trabalho de experimentos físicos no Brasil e só tratou de um. Triste, né? E o A8, uma investigação pedagógica. Considerações finais. Pouco número de aplicações em sala de aula. Esse é um número preocupante, porque por mais que tenha propostas, o número é muito pequeno de aplicações em sala de aula. E é desses resultados que temos que fazer essa filtragem para melhorar essas metodologias, para aplicarmos mais tarde nas nossas aulas. Eu, como futuro professor, e vocês, como professores. Analisa o material utilizado, como eu falei, fontes primárias, você tem que saber selecionar o material que você vai utilizar para abordagem HFC. A formação do professor é um atenuante, porque muitas pessoas não desconhecem isso, e não tem formação nessa área, e você aí diz aquela não verdade ou a meia história.
Isso é preocupante. Eles atenuaram muito isso nas considerações finais. E a evolução das abordagens metodológicas de sala de aula. Aqui temos as minhas referências, umas delas. O cronograma de atividades que eu tive, eu poderia ter feito mais, ter coletado mais dados, mas eu tive alguns problemas pessoais. E meu orientador, desculpa, professor, eu poderia ter feito muito mais do que isso. Agradecimentos ao FAM, ao Pet Physics, ao tutor, sou Igor, que é sensacional, ao MEC, ao FNDE pela concessão da bolsa, e ao grupo de pesquisa SMAT, Estação Ciências, Matemática, Astronomia, Tecnologia, História da Ciência, do qual eu participo junto com o professor Vanderlei. E lembrando uma coisa, que esse artigo, esse meu trabalho, ele foi apresentado como resumo expandido no 24º Simpósio Nacional de Ensino de Física, que foi realizado semana passada, que eu apresentei remotamente. E muito obrigado. Obrigado, Wellington. Tua apresentação, como você mesmo viu aí, deu na hora, né? No limite. Então, vamos chamar aqui os avaliadores. Passa a palavra para o professor Lúcio, que mais uma vez foi escalado para ser o primeiro da fila. Professor Lúcio, está aí? Só um momento, ele deve estar. Oi. Desculpa, é que eu tive que ir aqui na frente resolver um probleminha, pegar aqui uma encomenda que chegou. Tudo bem, posso começar, Igor? Pode ir lá, manda brasa. Na verdade, eu não tenho muito o que falar, né, em relação à parte escrita, ressaltar apenas o formato, né, que faltou adaptar o formato de artigo, e iniciar, né, em relação ao tema, né, que eu gosto bastante, né, e é sempre bom ver um aluno passeando aí pela metodologia, e o Wellington, né, apresentou bastante segurança. É raro ver essa segurança toda, falando da questão mais metodológica, da qualidade da análise que fez, né, entrando ali nos detalhes. Então, estão de parabéns o professor Vanderlei e o Wellington pelo trabalho. Eu acredito que ele possa falar para a gente como foi, né, entrar nessa senda, né, da discussão metodológica, que vai um pouco fora, né, em geral, do que a gente trata aí no curso, e como isso serve de evolução, né, principalmente por também estar em contato com esse tema de história e filosofia da ciência, né, que é algo importante, né, até mesmo para que a gente entenda a natureza do conhecimento que a gente ensina, e que também possa deixar claro ao aluno, né, do que se trata mesmo isso que a gente está ensinando, porque pode parecer uma coisa trivial, porque está no currículo, né, mas a discussão sobre qual é a validade do ensino dessas disciplinas é sempre questionada, né, e qual é o seu papel dentro da sociedade, se ele é basicamente utilitário, se ele existe ali para desencadear ali o entendimento do ser humano acerca do meio que ele vive, da construção sócio-histórica da sociedade e, vamos dizer assim, da integração dele no processo de evolução da sociedade dentro do conhecimento científico. Então, é sempre importante, né, que a gente tenha uma certa ideia, um conhecimento, né, sobre como a ciência se desenvolve, porque nós fazemos parte desse desenvolvimento, sobretudo porque estamos aqui na academia e estamos como proto-cientistas ou cientistas já, né? Então, eu tenho apenas a parabenizar pelo trabalho, né? Ele é bastante substancioso. Para fazer algo mais completo em relação à análise do manuscrito, precisaria de um pouco mais de tempo. Eu vou pedir do professor Igor e posso mandar minhas considerações mais tarde em relação a isso. Sua apresentação foi primorosa, né? E o seu desenvolvimento realmente corresponde aqui, né, ao que tem acontecido graças aí às intervenções do professor Igor, que é tutor do PET,
a gente vê pelas apresentações e pelas maneiras com que os alunos estão se desenvolvendo, que o senhor está fazendo um trabalho incrível aí com eles e também podendo contar, né, com os outros professores aí, colaboradores, para ajudar nessa empreitada. Então, o PET aqui está de parabéns, né, e a gente vê o alto nível do desenvolvimento de vocês. Então, eu só quero que você conte aí para a gente como é que foi essa sua transição aí para a metodologia e para a análise histórica, né, filosófica, dentro desse seu, vamos dizer assim, dessa sua busca, né, no estado da arte. Então, professor, o professor Vanderlei pegou e disse para mim, depois de ter feito toda aquela leitura de história, filosofia da ciência, vou te dar um periódico, eu quero que você pesquise o que é aplicado em sala de aula durante os 11, na verdade, últimos anos, porque para mostrar como eu falei, uma função histórica, função de atualização da revisão de literatura. E essa foi e quando eu olhei assim, falei, eu não vou pegar e tirar, eu não vou pegar e ficar folheando e olhar e dizer, não, vou pegar aqui, não. Eu pesquisei sobre o que era a revisão de literatura, primeiramente. Aí eu vi a citação de Figueiredo e vi vários trabalhos apresentados em congressos, em eventos acadêmicos, que falavam de trabalhos semelhantes ao meu, mas eles falavam o seguinte, como disse anteriormente, eles falavam de aplicação de física moderna, aplicação de ótica, de termologia, em determinado revista. Então, eles pegavam um período de tempo bem inferior. Eu achei poucos de 10 anos, de 11 anos, mais de 5 anos. E eu fui vendo, o que eles utilizaram? Então, aí pegaram, vamos para a palavra-chave. Então, vamos ver, porque, tipo assim, a gente não pode só pegar a categoria de História e Filosofia da Ciência, porque ela está inclusa, como eu mostrei nos gráficos, em outras categorias, como de propostas, como de formação de professores. Então, eu fiquei olhando assim, eu tive que ler, pegar todos os artigos, pegar, fazer uma filtragem, aí deu total de 16. Eu falei, peraí, isso está errado. Aí fui lendo de novo, lendo e relendo todos os artigos e coletando todos os dados possíveis. E foi assim que eu fiz, até eu chegar nesses 13 artigos, que eu fui, ainda tem muitos dados ainda a serem extraídos desses 13 artigos. Não está completo o meu trabalho, eu tive alguns problemas pessoais e o professor Vanderlei entendeu, e tem mais, ou seja, eu poderia ficar falando 1 hora aqui sobre vários resultados, sobre classificação da HFC segundo e as visões distorcidas da ciência em cima desses trabalhos. Então tem mais coisas a ser faladas. E sobre o negócio do artigo, o formato do artigo, eu tomei por modelo um artigo que eu ia submeter meu trabalho, então eu tomei por esse modelo, porque tem vários modelos, as revistas publicam geralmente modelos totalmente diferentes em alguns casos. Então é isso. Ok. Obrigado, professor Lúcio. Agora eu passar a palavra ao professor Jonatas, fazer as considerações. Bom dia, Wellington. Bom dia, professor Vanderlei, orientador. Para mim, analisar o seu trabalho foi uma oportunidade de poder aprender mais sobre esse tema, né? Tema de educação, de ensino, uma coisa que não é muito a minha especialidade, mas ler o seu trabalho e assistir sua apresentação me deu essa oportunidade de penetrar um pouquinho mais nesse universo interessante. Parabéns pela apresentação, realmente foi bem, transmitiu bastante segurança e domínio do conteúdo. As apresentações, os slides corroboraram isso, né? Você soube manejar bem os slides, assim como a maneira como os slides estavam dispostos, né? O conteúdo realmente bem organizado. Tá de parabéns. Bom, dentro do seu trabalho, como eu falei, né, foi interessante para eu me informar, conhecer mais sobre esse tema. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, na leitura do seu texto é exatamente a importância de se transmitir para o aluno, para o estudante, para o aprendiz, né, a importância das dificuldades, as dificuldades que são apresentadas ao cientista, né, aquele que está desenvolvendo a ciência, né. Você mostrou ao longo do seu texto essa importância, né, como você tem um texto que fala, né, sobre demonstrar que a ciência é mutável. Isso é uma coisa que eu achei importante também, né, transmitir isso para o aluno, né,
mostrar que a ciência está sempre em evolução, em mudança, se aperfeiçoando, né? Para tirar mesmo do aluno, ou do cidadão comum, né? Da pessoa comum, de que a ciência não é um dogma, né? Ela está sempre se reformulando, né? Eu acho isso uma coisa que eu achei interessante você colocar isso no seu trabalho, né? A ciência está sempre se aprimorando e que, portanto, ela tem as suas falhas, as suas dificuldades, mas que o próprio tempo, que o próprio aprimoramento vai de encontro a corrigir esses problemas, né? Então, achei isso bem interessante também. Outra coisa que eu achei interessante você apontar no seu texto, né, sobre o mau uso da abordagem, né, que estimula a ideia de que os atuais conhecimentos científicos seriam verdades imutáveis, né, o que não é bem a verdade, né, ao glorificar o presente e seus paradigmas, menosprezando a importância das correntes científicas divergentes e atuais. Então, isso eu achei fundamental, realmente, né, frisar essa importância de você mostrar as várias teorias vigentes e explicar as razões por que de uma é mais aceita, por que de outra, quais são as faltas de uma, quais são os pontos positivos de outras, e assim por diante. Eu achei isso muito interessante, trazer isso para a sala de aula, né? Ou seja, não ficar só ali na academia, nos centros acadêmicos, mas trazer isso para o público também, né? Isso é uma grande importância, né? Que a ciência, ela é mutável, ela é evolutiva, ela tem suas falhas, as propostas e as teorias, elas não são únicas, né, ao longo da sua evolução, várias outras concorrem juntas com seus prós e contras, né? Eu acho isso fundamental, realmente, na formação do estudante, do aluno, né? Não só do pesquisador, mas do aluno como um todo. É importante que ele tenha essa base, esse conhecimento, essa ciência, né? Essa consciência de que realmente a ciência, ela é mutável e não é única, né? São várias teorias concorrentes e os testes, as análises, enfim, todo o arcabouço de filtro, né, que a academia em si tem, é que vai determinar qual é a vitoriosa, qual é a vigente, né? Eu achei isso muito legal. Bom, só um outro detalhe, né, a respeito da sua parte escrita, é a respeito dos gráficos, né? Achei bem legal. Parabenizo mais uma vez o esforço e o seu trabalho, né, de realmente fazer busca na literatura, né, ler esse vasto intervalo de tempo, ter que buscar e ler vários trabalhos. Imagino como isso foi trabalhoso, né? Então você está de parabéns por esse esforço, por essa busca, por esse empenho, né, de fazer todo esse levantamento na literatura. É só uma sugestão a respeito dos seus gráficos. O gráfico em pixel é bem interessante para você ter uma visão geral, né? Você vê as fatias e tudo mais, mas a minha sugestão é que você coloque em forma de barras, porque normalmente o gráfico em barras ele transparece mais o comparativo, a dimensão entre os comparativos. Né? Você olha no gráfico de pixel, né? Você, às vezes, como ele está inclinado, né, ele está em 3D, por assim dizer, né, não em 2D, você pode ter uma noção das fatias erradas, né? Talvez o tamanho como você enxerga as fatias, ela não corresponde ao que você poderia enxergar melhor no gráfico de barras, né? Então, a minha sugestão é que você substitua esses gráficos em pixel por gráficos de barras, né? O leitor ele tem uma melhor noção das proporções e das dimensões das grandezas que você está analisando. Bom, e como sugestão, eu achei, como eu falei, né, achei bem interessante você levantar esse conjunto inteiro de dados, né, foi realmente bem completo nesse sentido, né, o seu trabalho é rico em tabelas, né, para demonstrar e para mostrar os resultados, né. Então, a minha sugestão é de repente, fazer até uma interação com os outros colegas de grupo do PET, né? Hoje mesmo a gente viu que tem 2 trabalhos interessantes que falam sobre a teoria de fuzzy, né? É uma teoria que mostra que nem tudo é 0 ou 1, né? Então, por exemplo, muitos dos seus dados analisados, eles não são zeros ou uns, né?
não é positivo ou negativo, existe ou não existe, né? Existem coisas que existem gradações naquilo que você tem colocado no seu trabalho, né? Colaboração, por exemplo, né? Colaboração, ela tem gradações, né? Colaborou muito, colaborou pouco, não colaborou. Então, de repente, você, quem sabe, pegar todo esse conjunto de informações que você extraiu e criar medidas, né, parâmetros que mensurem isso, né? Ou pelo menos que quantifiquem de alguma forma para que se possa condensar mais aquilo que você, os resultados que você adquiriu ao longo da sua pesquisa, né? Então, de repente, uma sugestão seria essa, né? Pesquisar meios de quantificar as características que você encontrou no seu trabalho e assim dimensionar, né, de uma forma mais ampla, né, a real contribuição, né, da história da filosofia da ciência, né? Então, seria, acho, uma forma interessante até de você interagir com os demais colegas do grupo, né, que trabalham com isso, né, colegas que estão estudando teoria fuzzy. Então, essa seria uma sugestão. Então, para finalizar, eu te farei uma pergunta. Você mostrou, né, quão pouco, né, se fala sobre a história da filosofia da ciência, tanto em teoria, nas publicações, como na prática, né, muito mais ainda na prática, né, na sala de aula. A minha pergunta é, o que você acha, quais motivos, quais razões ou quais fatores você acha que se atribui ao fato de ter essa deficiência, essa falta, né, ser tão pouco falado, tanto na literatura quanto na sala de aula, a respeito do assunto? Qual seria, na sua visão, a causa disso? Por que disso? E, complementando, eu perguntaria qual seria, no seu ponto de vista, qual sugestão ou qual metodologia você adotaria, você usaria para tentar contornar esse problema? Então, bom dia, professor. Obrigado pelas colocações. Obrigado também, professor Lúcio. Desculpa não ter dito. Então, professor, uma atenuante para dizer que é pequeno esse número? A próprio preconceito contra a área de ciências humanas, porque a gente da área de exata, eu tinha preconceito com história e filosofia. E eu falei isso para o professor. Era uma disciplina que eu não gostava no ensino médio. E quando o professor apresentou isso, cara, meus olhos abriram, que eu consegui ter noção do que aquela equação realmente, como que ela foi formalizada. E isso, então, além desse preconceito com as ciências humanas, tem a questão da formação, porque desde do ensino superior, então poucas universidades têm essa disciplina, e geralmente essa abordagem vem incluída em outra disciplina, tipo, vai só 2, 5 horas, uma disciplina de 30 horas, que não chega a ser o suficiente. E quando é integrado, o professor geralmente opta pela aula tradicional. Então, e para atenuar esse problema, talvez, já na área do ensino superior, talvez criar disciplinas separadas é uma solução, ou integralizar isso em maiores horas nas emendas das disciplinas. Poderia ser uma solução. Ok. Bom, então é isso. Mais uma vez, está de parabéns o Wellington e o seu orientador. E vocês são essas. Obrigado. Professor Lúcio levantou a mão. Pode falar, professor. Está ainda na parte da arguição. É interessante a pergunta do Jonatas, né? Esse processo que levaria a esse entendimento. E se você olhar, por exemplo, a BNCC de Ciências e a BNCC do ensino médio, principalmente a de Ciências do ensino fundamental, que ela, vamos dizer assim, ela está muito preocupada em dar a questão da ciência lá nas habilidades e competências, né? Primeiro, essa concepção de que a ciência é um construto histórico, né? E que o aluno precisa tomar, né, isso como algo que ele precisa ser consciente. E segundo, que existem razões epistemológicas importantes a serem concebidas toda vez que a gente vai analisar um fenômeno, né? Porque o fenômeno, vamos dizer assim, ele tem a sua definição, e aquilo que a gente estuda são teorias, né? São construtos elaborados, né, para fins de, vamos dizer assim, analisar, prever e assim por diante em relação ao fenômeno, que foram desenvolvidos, né, ao longo do tempo e estão aí testando cada vez os seus limites, né? Por exemplo, a gente pouco entende esse processo de evolução
da Revolução Científica, por exemplo, Thomas Kuhn. Eu ouvi falar em Thomas Kuhn depois que eu terminei o doutorado, né? E depois que eu tenho os 3 livros aqui dele, né? A Ruptura, a Estrutura, né? E a Lógica do Trabalho Científico aqui, da Revolução Científica. E depois que a gente toma uma consciência de que é necessário, quando você chega lá para resolver os seus planos inclinados, né, e as suas equações, você, às vezes, está tomando aquilo ali como algo, vamos dizer assim, que esteja lidando diretamente com o fenômeno. Existe uma certa complexidade nessa questão. Você está modelando o processo a partir de uma teoria, né? Então, todos esses aspectos precisam ser desenvolvidos. E aqui no PPC de Matemática e Física, que a gente tem elaborado, tem uma proposta de elaboração, a gente tomou 2 vias para tentar amenizar esse problema juntas. A gente tanto adotou 2 disciplinas, História da Matemática e História da Física, quanto a gente implementou em todas as disciplinas do profissional. Por exemplo, a gente sabe que dentro do profissional, tanto em matemática quanto em física, você tem um ciclo básico e o ciclo profissional, e o ciclo profissional, geralmente você volta a certos assuntos que foram dados mais utilitários no ciclo básico para consolidar, né? Para consolidar e integrar o aluno no conhecimento que foi desenvolvido nos pré-requisitos. E ali, por exemplo, quando você chega em mecânica clássica, você está interessado em fazer uma volta à mecânica clássica, vamos dizer, direcionando aquilo que você estudou em Física 1 e consolidando todo o aparato matemático que você tem, mas também você precisa chegar lá e dizer qual é o entendimento que eu sou capaz de ter da mecânica clássica nesse momento. Então, a gente colocou assim, na ementa, logo como introdução, né, uma discussão sobre os limites da mecânica clássica, sobre a epistemologia, do que se trata, e um pouco de história também, para tentar integrar, para não deixar só nas disciplinas separadamente, né, fazer esse esforço. Tanto em análise matemática, quanto isso, para mostrar o que está, aonde está sendo estudado isso, né? Que ponto chega, de onde que ela vai, para onde que ela vem, e vamos assim, fazer uma discussão para saber se o aluno compreende mesmo a dimensão do que se está falando ali nas teorias. Então, para não focalizar muito, né, naquela parte só dos osciladores, né? Só da parte mais técnica. Então, a gente volta, isso claramente tem aí as suas implicações para os professores da disciplina, né, que ainda precisam tomar consciência da importância disso, mas vai aí, a gente também fez algumas rodas de discussão, né, para, vamos dizer assim, tomar essa consciência coletiva na hora da formação do que a gente quer dentro do projeto pedagógico. Só queria falar isso. Obrigado. Obrigado, professor Lúcio. Gostaria de aproveitar a presença do professor Vanderlei. Quiser fazer alguma consideração, professor? Opa, bom dia. Bom dia, professor Igor, bom dia, professor Lúcio, professor Jonatas, professor Dino. Primeiro, quero agradecer, né, a contribuição dos professores Lúcio e Jonatas, né, porque esse trabalho, todo trabalho científico é sempre bom a gente ter outras visões e contribuições, né, e eu fiz as anotações aqui, e certamente a contribuição de vocês estará na evolução do trabalho do Wellington. Bem, vamos lá, com o Wellington, né? Vou falar um pouco sobre o Wellington. O Wellington, ele é assim, eu sempre brinco com ele que ele é um tobogã de sentimentos, né? Então, assim, e aí, nesse tobogã, às vezes ele some, desaparece, mas é interessante que ele mantém um trabalho constante, né? Então, assim, desde do primeiro dia até hoje, né, há uma evolução muito grande, um amadurecimento muito grande do Wellington, né? E ele ele tem esse perfil do pesquisador, ele é bem independente, né? E aí a gente vai conversando e dando material, ele vai lendo e vai somando e vai atrás, e fico muito feliz ver a apresentação dele aqui. Há um amadurecimento, para você ter uma ideia, acho que há 2 semanas atrás, ou 3, ele já fez uma apresentação no Simpósio Nacional de Ensino de Física, né, do trabalho dele, e de lá para cá já há uma outra evolução, né? Lógico que ele teve mais tempo, e ele já está tratando das questões das fontes. Por que ele está tratando das questões das fontes? Porque ele vai trabalhar
com aplicação em sala de aula. Primeiro, a gente fez uma revisão, e é uma preocupação que a gente tem, falar, como é que o professor de física, os professores de física da graduação e do ensino médio, né, e os professores que já na formação continuada, podem buscar materiais, né? Então a gente escolheu, no caso do Wellington, a gente pegou o caderno, tem também a revista brasileira, né? E aí vai ficar para outro trabalho isso aí. Mas a primeira preocupação onde é que a gente vai buscar esse material? Um professor um graduando, um professor da graduação ou do ensino médio, onde é que ele vai buscar referências, né? E aí foi essa a preocupação, e o Wellington desempenhou muito bem, fez as categorias, foi amadurecendo, foi atrás, eu fui batendo um papo com ele, tudo, e fico feliz, é um amadurecimento, ele tem esse perfil, já falei para ele tem esse perfil do pesquisador, né, ele vai continuar pelo que eu entendi, ele vai continuar nessas pesquisas aí, na HFC, no ensino de física, né, vai aplicar, né, primeiro ele fez a revisão e analisou, é uma preparação para que ele possa aplicar isso nas pesquisas dele futura, né, tem um potencial muito grande aí para pós-graduação, já falei isso para ele, né? Então, assim, é um pouco fácil trabalhar com ele por essa independência, é um tobogã de sentimentos, como eu falei, eu sempre brinco com ele, um dia ele está bem, outro dia não está, some, desaparece, e aí entra o trabalho que eu acho muito legal, que é do professor Igor. O professor Igor, eu quero parabenizar aqui, como ele lidera o grupo do PET. Quando ele lidera esse grupo do PET, né, o grupo PET Física, ele coloca um viés muito profissional, uma identidade muito profissional de pesquisador, né, um profissional de ponta, um pesquisador de ponta, professor Igor, e ele traz isso para o PET Física. Então, quando a gente assiste aqui a programação dos alunos, eu já venho acompanhando desde o primeiro ano dessa interação do professor Igor, com o professor Igor, né, e venho acompanhando o trabalho do PET, é impressionante, eu vou ser franco com vocês. Assim, a gente tem esse profissionalismo, a gente tenta colocar esse profissionalismo no grupo, mas colocar no nosso grupo de pesquisa é mais fácil, entendeu? E nem sempre a gente consegue esses bons resultados, né? E o professor Igor, ele lida aí com 20, 30 alunos aí, e ele consegue manter esse ritmo. Inclusive, depois quero ver como é que ele trabalha essa metodologia para eu botar no nosso grupo. E o nosso trabalho é facilitado por isso, porque tem a liderança do professor Igor no PET, e aí isso facilita muito o nosso trabalho. Então, já vem, quando por exemplo, o Wellington interage comigo, interage com o professor Igor, então não tem para onde correr, né? E isso se reflete nas apresentações, os trabalhos são muito profissionais, são muito bons, então, voltando, poucas vezes eu vi esse profissionalismo, essa liderança, assim, tão ampla, porque o professor Igor trabalha com o PET e trabalha com vários professores, né, com vários orientadores, isso é muito positivo. Tenho que parabenizar, eu já andei aí viagens, essas viagens que eu falo por vários grupos, várias interações, e é realmente muito bom ver o professor com essa liderança que nos facilita o trabalho. Quero dizer que meu trabalho foi extremamente facilitado pela liderança do professor Igor, né? Então, parabéns, professor Igor, parabéns, Wellington, né? Não é o progresso do Wellington não é só uma questão do orientador, no caso eu, né? Mas do professor Igor que vem atuando junto comigo aí, né? Ele chega à frente e já traz o aluno, já traz esse profissionalismo, essa questão do cientista para a gente. Então, nesse ponto aí eu queria deixar registrado, né? Então, e aí, essa evolução tem sim a identidade do professor Igor, né? E aí eu colaboro também aí com o Wellington. O Wellington já tem uma característica independente que eu vejo que é muito motivada pelo PET, né? Então, isso é legal. Então, assim, eu gostei da apresentação do Wellington, houve uma evolução aí, bati um papo com ele ontem à noite, aí o Wellington sempre eu dou, né, essa conversa, e aí tem uma notícia boa, Wellington, para você, né, que o professor Lúcio, né, a gente já está trabalhando aí 1 ano, entendeu? Então, seu trabalho, né, seu texto vai passar pelo crivo dele, você vai ter que interagir com o professor Lúcio, que é ótimo, né? O professor Lúcio também aí tem trazido bastante contribuição aí nas nossas conversas, né? Então, você vai ter que conversar mais com o professor Lúcio agora, né? Então, é um pouco isso, gente. Essa questão da história da HFC no ensino de física, né? Eu tenho levado algumas contribuições, procurado levar, junto com o Wellington, né, e os outros que têm trabalhado, para as disciplinas, né, nas práticas de ensino que eu peguei. A gente tem uma intenção também, né, e aí o professor Lúcio, a gente já conversou,
que é fazer essa abordagem integrada de HFC com as físicas gerais, vamos assim dizer, né, formação básica, né. Então, e essa revisão de literatura é um preparativo justamente para que a gente possa desenhar no futuro aí, do trabalho do Wellington, né, e outros que estão trabalhando também comigo aí no HFC, né, na iniciação científica, como a gente vai interagir, vai fazer essa inserção nas físicas gerais e no ensino médio, né? A gente ainda, o Wellington tem que decidir isso ainda, tem tempo, né? Então é um pouco isso que eu queria falar. E como eu falei, né? O Wellington a gente vai conversar depois, mas eu gostei muito das palavras do professor Lúcio, do professor Jonatas. Eu acho que sempre é bom a gente ver uma outra visão, né? A gente fica tão contaminado com o nosso trabalho e de repente vê os colegas, né? O professor Lúcio falou bem da epistemologia e o professor Jonatas chamou atenção para esses gráficos que eu não tinha parado para prestar atenção nisso. A gente vem assim por inércia aí na área de ensino, né? Os artigos, acho que eu e o Wellington ficou influenciado por esse formato de pizza aí. E, de fato, essa coisa do gráfico aí dá uma dimensão bem mais interessante, né? Então, a gente agradece as contribuições. E é um pouco isso, né? Então, eu quero agradecer ao professor Igor, ao professor Lúcio, ao professor Jonatas, ao PET Física, né? Pela oportunidade dessas interações. E é um pouco isso. Obrigado, professor Vanderlei, pelas palavras. Acho que agora a gente está... Agradeço ao Wellington, né? Finalizamos as apresentações finais, parabéns a todos, agradeço a participação de todos os professores e orientadores que estavam presentes, todos os professores que não estavam no momento, não tinham seus alunos apresentando, mas ele estava aqui presente, como o professor Marco Aurélio. O professor Marco Aurélio quiser falar alguma coisa, eu não passei a palavra para ele em nenhum momento, mas à tarde ele vai ter oportunidade de falar, porque o orientando dele vai falar. E todos os outros estudantes que estão presentes, né? A gente já tinha comentado isso anteriormente, né? A gente está conseguindo manter uma frequência de participação, eu fico muito feliz, a gente fica realmente alegre de ver que o PET está tendo uma inserção, né? Como o professor Ricardo mesmo considerou, a gente está tendo um público até que bem grande comparado aos eventos que normalmente, corriqueiramente, estão acontecendo por aí. Muitos eventos interessantes, mas que não têm um certo alcance, e o nosso está tendo. Então, eu agradeço, isso daqui só está conseguindo chegar nesse nível pela colaboração de todos vocês, tá certo? Então, eu desejo um bom almoço para todos. São 12:03, né? Então nós terminamos muito bem dentro do cronograma, e eu espero contar com a presença de vocês à tarde. Ou a parte da finalização do evento, nós ainda temos apresentações parciais de mais 2 estudantes do PET. Eu gostaria que vocês pudessem participar e colaborar com eles. Então, como a gente bem sabe, as apresentações parciais são de meia hora, com 10 minutos de apresentação e mais 20 de arguição, então o evento da tarde não vai ser tão longo. Acredito que 1 hora pouquinho, o evento se dá, e vai ser de grande valia para os nossos alunos que vão estar apresentando e para vocês, acredito eu. Tá? Então, eu espero contar com a presença de todos, agradeço mais uma vez, e até de tarde. Deixa eu parar a gravação. Até de tarde. Se prepara aí, Caio, que é tu e a Dani depois, hein?